Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, segunda-feira bravíssima, 20 de abril, dia de pagar imposto, hein? Com lockdown, sem lockdown, dia de pagar imposto pro governo. 8h35 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, mercado dá uma quedinha nas últimas 24 horas aqui, principalmente nas últimas horas, o Bitcoin dá uma queda aqui. Não é nada muito grave, nada muito cabuloso, mas são 1,14%, o que faz aqui em dólar trazer todo o mercado para baixo, com uma exceção aqui no top 20, que é a Stellar subindo 2,7%. A grande maioria aqui, praticamente todos aqui até o top 20, estão caindo alguma coisa entre 1, 2 e 3%. Tá? Então Ethereum caindo 1,3%, Ripple em dólar tá caindo 1%, Bitcoin Trash caindo 2,5%, Bitcoin SV caindo 3%. Então esse é mais ou menos o panorama de mercado hoje. Então Bitcoin caiu 1,14% nas últimas 24 horas, 7.143 é o valor do dólar agora, do Bitcoin agora, com o dólar valendo R$ 5,24, né? Bem carinho aí pra gente comprar um dólar agora. E das 5.367 criptomoedas, o valor de mercado continua acima de 206 bilhões de dólares, lembrando que esse valor já foi acima de 750 bilhões de dólares num passado não tão distante, mas nesse momento 206,4 bilhões de dólares, valor de mercado de tudo isso aqui, ó, somado, todas essas moedas aqui somadas, e o volume financeiro aí nas últimas 24 horas é de 127 bilhões. A dominância do Bitcoin cai um pouquinho, tá? Então o Ethereum deu uma boa subida esses últimos dias, principalmente de sexta-feira para cá, subiu mais de 10%. Tivemos outras coisas aí subindo, BNB também teve uma boa subida aí, agora quedinha de 1,69%, mas a gente teve algumas altcoins aqui com alguma subida bacana. E a dominância do Bitcoin agora cai abaixo, 64%, 63,4% é agora, tá? É a dominância do Bitcoin agora. Então, Bitcoin agora 7.143 dólares. Se você olhar ali embaixo ali, R$ 37.199 um Bitcoin aqui na Bitcoin Trade. E a gente vai ver as corretoras aqui internacionais aqui para ver como é que tá. Tá marcando aqui tudo em vermelho, mas eu tô achando que é algum bug, porque olha só, a Binance está mostrando aqui como 43% de volume a mais, tá? Então algum bug tem aqui, porque se o volume tá positivo não era para estar tudo vermelho aqui. Enfim, eu não sei se tá alguma coisa errada ou se a cor aqui eles inverteram aqui por algum motivo. Então a Binance tem 4,2 bilhões de dólares transacionados em 24 horas, é um absurdo, né? É muita coisa. OKEx acima de 2 bilhões, né, 2,4, e a BitMEX quase 2 bilhões aqui, 1,7 bilhões de transação nas últimas 24 horas, tá? Então são as três principais corretoras aí. Vamos falar um pouquinho sobre o BitTalks de hoje, tá? Então hoje, 19 horas horário de Brasília, eu vou entrevistar o Henrique Giron da CryptoPlanet, e ele também é advisor lá como é que chama? Da Cos TV, tá? Que eu não posso falar aqui, senão o YouTube ceifa mais. Mas a Cos TV é tipo um YouTube com um pouco mais maleável, né? Com regras um pouco mais maleáveis, tanto para produtores quanto para quem assiste. Então, é a Cos TV, a gente vai falar bastante sobre isso aqui no Instagram, tá? Então não vai ser no YouTube, não é aqui no YouTube, é lá no Instagram, @canal Bitnada, segue aí, 19 horas horário de Brasília, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre mercado e sobre muita coisa, tá? Eu esqueci de abrir aqui a minha janela de gráfico. Beleza, vamos abrir aqui. Show de bola. Alarme da XLM, que belezinha. Show. Olha só, a gente tem aqui o gráfico do Bitcoin e a gente não tem muito o que fazer, né? Lembra que a gente falou na semana passada que a gente passou da média de 50 períodos, que estava difícil, olha só, aqui nos últimos dias, principalmente aqui, ó, dia 6, 7, 8, 9 e 10 de abril, a gente estava tentando romper isso aqui, não conseguiu, olha só como vira uma resistência, olha só. Parece um imã, né? Não deixa passar. E aí, num outro dia, aqui, ó, no dia 12 de abril, foi uma nova tentativa, não conseguimos e tal. E aí, agora, essa média veio baixando, a gente rompeu ela. Igualmente, a média de 21 períodos, que é essa aqui que eu estou sublinhando agora, a gente vinha como um imã dela, né? Como um suporte, né? Então, batia nela toda hora aqui, subia, afastava um pouquinho, voltava. Saiu aqui no dia 15 de abril, dia 16 voltou, rompeu com tudo, e aí a gente está nessa resistência agora, acima das médias de 21 períodos e acima da média de 50 períodos, tá? Então a gente está, em teoria, a gente está bem, tá? São duas médias importantes que o Bitcoin está com o preço acima, está com o preço superior. Isso é muito bom. A média de 50 períodos
está em mais ou menos 6.900 e a média de 21 períodos está mais ou menos 6.950, por volta disso. E o Bitcoin nesse momento 7.060, é isso? 7.063 é o valor de agora. Ontem ele chegou, anteontem ele fechou e ontem ele abriu 7.258, então foi uma boa alta, né? A gente teve uma boa alta aqui e agora está voltando aqui aos valores de anteontem, aqui dia 17 de abril de sexta-feira. Por enquanto está bem tranquilo. Tá bem tranquilão, assim, estamos acima desse suporte aqui de 7 mil dólares, acima das duas médias que estão exercendo força de suporte agora. O que a gente precisa agora é romper, de fato, esse suporte aqui de 7.150 para tentar alçar um voo um pouquinho maior aqui, por exemplo, essa resistência aqui de mais ou menos 7.300 e quem sabe até uma próxima aqui de 7.582. Tá meio truncado, né? Se você for parar para ver, a gente tá nessa zona aqui de preços aqui de 7 e pouco aqui, 7.000 qualquer coisa, a 6.000 qualquer coisa, já há bastante tempo, né? Entre 6,5 e 7,5, vamos falar assim. Essa zona de preço aqui a gente já está há bastante tempo, olha só. Desde o dia 20 de março, né? Então hoje completando o mês, né? Hoje é dia 20, né? 20 de abril. Então a gente já está aqui há bastante tempo nesse sobe e desce aqui, parece uma gangorra, né? Vai e volta e tal. Mas tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. O Bitcoin estava 10 mil há, sei lá, pouco mais de um mês e meio atrás. E aí quando vem aquelas quedas absurdas de todos os mercados, o Bitcoin não foi diferente, caiu junto, né? E você lembra, a gente estava aqui juntinho, coladinho, fazendo chuva, fazendo sol. Na alta ou na queda a gente está sempre aqui no Bitnada, né? E a gente teve essa queda de um dia de 40%, alta no dia seguinte de 50%, e isso aqui deu uma bela desregulada. E aí eu vejo alguns analistas falarem muito sobre a volatilidade do Bitcoin, né? Porque para mim, tá? Se você pegar e colocar isso aqui, esconder essa queda e essa alta absurda, tá? Essa queda e essa alta absurda, totalmente fora do padrão, até para o Bitcoin, né? Totalmente fora do padrão, até para o Bitcoin. A gente tem pouquíssima volatilidade nos últimos dias aqui, né? A gente tem pouca volatilidade. E eu vejo alguns analistas falando sobre como a volatilidade do Bitcoin ela está extrema nos últimos dias, semanas e meses e tal. E na realidade não é que a volatilidade do Bitcoin está totalmente extrema. A realidade é que a gente pegou um padrão aqui totalmente fora, ou seja, foi uma excepcionalidade e obviamente isso aqui mexeu com todas as médias. Porque o Bitcoin estava tranquilo, olha só. Isso aqui não tem nada diferente que o Bitcoin faça. Isso aqui não tem nada diferente que o Bitcoin faça. Isso aqui não tem nada diferente que o Bitcoin já faça habitualmente, né? Só que quando você pega um dia que cai 40 e poucos por cento, no outro dia 50 de alta, obviamente você vai, todos os padrões de volatilidade, todos os cálculos de volatilidade que você fizer vão ser muito loucos, né? Porque o Bitcoin, em um dia ele cai metade do valor, no outro dia ele sobe a outra metade. Isso nunca aconteceu na história do Bitcoin. Então, obviamente, se você colocar numa média de volatilidade, você vai ver que a volatilidade aumentou. Mas se você exclui, obviamente não tem que excluir, tá? Mas se você exclui esses 2 dias, você vai ver que tá tranquilo, não tem nada diferente aqui. 2 dias, não vamos falar esses dias todos aqui, né? Porque aí ficou muito estranho, né? Quando caiu aqui para 6.380, ele obviamente ele subiu nos próximos dias, ele subiu pra caramba, foi quase, vamos ver quanto deu aqui, ó. Sei lá, uns 70%, 60 e poucos por cento, 65%, né? Até agora, desde aquela queda absurda, são 82%. Chegou a bater, deixa eu botar aqui, chegou a bater, aqui ó, 93% de alta, quase dobrou o preço. Então, obviamente, depois de uma queda absurda, a gente teve altíssima volatilidade, né? Tanto no dia seguinte, quanto nos dias posteriores, né? Então, muita gente vem falando, porque é o seguinte, muita gente fala, e quem fala isso também, como é que ele chama? Aquele gringo lá, esqueci o nome do cara, velho. Tem um gringo aí que toda hora ele fala sobre a volatilidade, né? Esqueci o nome do cara. E ele falou esses dias sobre, e é uma coisa que é verdade, né? Os movimentos grandes do Bitcoin, sejam de alta, seja de queda, eles precedem de um período de baixa volatilidade. Então, acontece, vamos botar aqui, ó, 2018, tá? Você pega aqui 2 meses com baixíssima volatilidade, isso aqui o Bitcoin virou um reloginho, né? Ele ficava todo dia no mesmo preço, passou 2 meses aqui, ó, no mesmo preço. Entre 3 de setembro de 2018 a mais ou menos 13, 11, sei lá, 12 de novembro de 2018. Então, foram 70 dias aqui que o Bitcoin tava chato, fazer vídeo aqui tava chato, operar o Bitcoin tava chato, porque não fazia nada. Ele subia 50 dólares num dia, caia 40 no outro, é um negócio chato, né?
muito pouca volatilidade. E aí quando ele tem um período muito baixo de volatilidade, ele precede um grande movimento, seja para cima, seja para baixo. Nesse caso aqui foi um movimento grande de queda. E aí agora a gente vê no valor atual, né, no momento atual, a gente vê que, bom, se ele precede de um grande momento parado, né, de baixa volatilidade, a gente está com problema, porque o Bitcoin está muito volátil, mas é porque a gente está botando isso aqui tudo na conta, né? Principalmente os dias 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de março, né? Então você pega aqui uma semaninha que mexeu com todos as médias aqui, né? Mas se você for parar para ver, principalmente aqui, ó, depois que teve essa quedinha aqui, seguida dessa alta aqui, ó, desde o dia 1º de abril, então a gente tá falando de 20 dias, cara, o Bitcoin tá bem pastel, né? Tá até chato, né? Tá bem pastelzão, tá? Então essa aqui é o gráfico do Bitcoin, tá? Nesse momento, me parece bem positivo que estejamos acima da média de 50 e acima da média de 21. Vamos ver como é que vai andar isso aqui. Vamos ver como é que o preço vai andar nos próximos dias. Lembrando que a média de 200 períodos que foi rompida para baixo pela média de 50, ou seja, um Death Cross, ela tá aqui mais ou menos em 8 mil dólares, tá? Exatamente 8 mil dólares aqui, que é essa média aqui, ó, de 200 períodos, tá? Então, bem tranquilo, o Bitcoin tá pastel, mas tá acima de média de 50 e 200. E 21, aliás. O problema da média de 50 não é que o Bitcoin foi lá e rompeu a média para cima, né? Foi a média que caiu muito, né? Então a média dias atrás estava aqui em 7,5, agora já está em 6.800. Então não é somente o Bitcoin que rompeu, né? Foi lá, pegou uma pressão na resistência e rompeu. É porque a média está caindo bastante. Mas a média de 21 tá importante aqui, tá bonita e tá formando o suporte aqui, tá? Eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês, porque agora, nessa última semana, vamos falar nessa última semana, os últimos 10 dias, nessa última semana aí, nesse começo aí de mês, tá? 4 grandes players do mercado, 4 importantíssimos players do mercado falaram bem do Bitcoin, tá? Então, você lembra que eu mostrei aqui para você o Robert Kiyosaki, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Já leu o Pai Rico, Pai Pobre? Se não leu, leia, é uma recomendação que eu faço. Eu li ele já 2 vezes, um muito mais cedo, muito mais novo e agora mais recente, e toda vez que eu leio, eu pego um insight totalmente diferente, né? Talvez seja o seu amadurecimento, né? Você lê uma determinada coisa e absorve coisas diferentes em períodos diferentes da sua vida. E eu recomendo que você leia com todas as minhas forças, tá? Recomendo que você leia Pai Rico, Pai Pobre. Sem dar nenhum disclaimer aqui, sem dar nenhum spoiler. Ele fala bastante, né, sobre como não é só sobre quanto você ganha, e sim sobre quanto você gasta, tá certo? Então não adianta você ganhar, sei lá, 40 mil por mês e gastar 39. No final da sua vida você continua pobre, sem nenhuma reserva, né? E às vezes um cara que tá ganhando 3 e guardando 2, tô dando qualquer exemplo, tá? Mas um cara que ganha 3 e guarda 2, no final da vida vai ter muito mais do que esse cara ganhou 40 e gastou 39,5, tá? Então olha só, vamos voltar aqui ao que interessa. Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, afirma que o dólar está morrendo e sugere que investidor compre Bitcoin. Inclusive ele fala o seguinte: o ouro é o dinheiro dos deuses e o Bitcoin é o dinheiro do povo, tá? Isso quem tá falando não sou eu. É um dos maiores palestrantes, um dos maiores best-sellers de finanças do mundo, tá? Que é o Robert Kiyosaki, americano. E aí a gente tem, por exemplo, esse mês aí, tá? O Líbano, ele tá começando a querer confiscar poupança. Então tá todo mundo em crise. Isso aconteceu no Brasil há 30 anos atrás com o Collor, né? Confisco de poupança, o caramba. E agora você vê lá no Líbano, o Banco Central do Líbano também confiscando. E aí tem esse cara aqui, Nassim Taleb, que é o gênio, né? Um gênio do antifrágil. Ele é libanês e agora ele mora no Reino Unido. E ele dizendo exatamente assim, ó, usem criptomoedas, com exclamação e tudo, né? Então ele posta no Twitter dele, use cryptocurrency, tá? Sobre esse post aqui do Banco Central do Líbano, dizendo que vai confiscar a grana da galera. Então assim, você trabalhou, o dinheiro é seu, foda-se. Passa pra cá que agora é meu, que nós precisa mais que você. É mais ou menos por aí. E aí, não é um cara qualquer. Uma coisa é você pegar um cara fazendo vídeo no YouTube de barba, falando, usa Bitcoin, usa criptomoeda. Outra coisa é você falar sobre um cara que é um gênio do mercado, reconhecido no mundo inteiro, né? Com seus livros lidos por, milhões aí de pessoas.
né? Então, mais um cara. E aí a gente tem aqui, então a gente falou do pai rico, pai pobre, a gente falou do antifrágil, agora a gente vai falar sobre o Louis Stulberg, que é o seguinte, é o maior fundo fora dos Estados Unidos, tá? Esse cara aqui, ele é o gestor do maior fundo fora dos Estados Unidos, tá? Um dos maiores fundos do Brasil aí, o maior fundo do Brasil, da Verde Asset. E o que ele tá falando numa live da XP, tá? Numa live da XP, quer ver, ó? Tem até o link aqui, eu vou deixar o link aqui, se você quiser ver a live, vai estar aqui. Ele fez uma live, ele e o Luiz Parreiras, tá? Os dois são da Verde Asset. E em um determinado momento ele diz o seguinte, cadê aqui, ó? A pior coisa que você pode ter é dinheiro. Provavelmente tanto o ouro quanto o Bitcoin ou terras vão ser melhores que dinheiro, tá? Aspas aí para ele. Então, assim, é o maior fundo do Brasil, respeitadíssimo, inclusive fora do mundo, tá? A gente tem a síndrome de vira-lata, mas esse cara é respeitadíssimo fora do Brasil, inclusive, dizendo que Bitcoin é uma parada que pode surpreender. E aí a gente tem, aí é para botar a cereja do bolo, né? Isso tudo aconteceu esses dias, ó. Então isso aqui é matéria dia 19 de abril, matéria de 19 de abril, essa que eu vou falar agora, e a anterior, matéria dia 16 de abril. Então tudo isso está acontecendo nos últimos dias. Então você vê gestores e gênios financeiros aqui falando a mesma coisa. Usem Bitcoin, comprem Bitcoin. O real, o dólar, o real, o dinheiro fiat não vai valer mais nada. Olha só, matéria de Luciano Rocha. Fundo Ed mais bem sucedido da história, mira contratos futuros de Bitcoin. Então olha só, o Renaissance Technologies é o maior fundo quantitativo do mundo. É o maior fundo quantitativo do mundo. Os caras estão falando o seguinte, olha, estamos mirando em contratos futuros de Bitcoin. Ou seja, estamos olhando para alguma coisa diferente em todo esse cenário, que é Bitcoin. Contrato futuro, não importa. Os caras estão mirando em Bitcoin. É o maior fundo quantitativo do mundo. O maior e melhor, tá? É o maior e melhor fundo quantitativo do mundo, Renaissance. Então, assim, uma coisa é chegar e falar assim, não, o Zé Bebeto, terraplanista, falou que o Bitcoin é legal. O Felipe Escudeiro falou que o Bitcoin é legal. Beleza, pau no cu deles. Outra coisa a gente está falando de caras conceituados e renomados nos seus mercados, né? Então, se esses caras estão falando, quem sou eu para discordar, né? E é o seguinte, se esses caras aqui estão falando que o Bitcoin é uma parada que vai chegar e vai ser melhor do que dinheiro e compre Bitcoin porque é imune a confisco, é imune à inflação e o caramba, quem sabe na realidade é o economista lá da Globo, lá, como é que ele chama? O Samidana, né? Ele que sabe, não são esses caras aqui que sabem, né? E a parada tá sinistra. Então, seguinte, a gente começa a ver nesse momento o pessoal fora aqui da nossa caixinha, olhando o Bitcoin como uma alternativa. Isso é muito importante, porque começa assim, começa com um cara falando, outro cara falando, ali a pouco alguém tá defendendo, Nassim Taleb tá defendendo. Ele já tinha defendido em 2018, ele já tinha falado sobre Bitcoin em 2018, mas aí a coisa começa a ventilar um pouquinho mais. E assim, não sou eu falando, é um cara forte falando. Quem sabe no futuro a gente chega nisso. Agora só falta Ray Dalio e Warren Buffett, tá? Warren Buffett já disse que não quer saber de Bitcoin. Falou que não usa nem morto e acabou. O Warren Buffett não quer, tá? Protocolo chinês de DeFi e DeForce perde 99,95% dos fundos em ataque hacker. Mais um DeFi, Decentralized Finance, perdendo todos os seus fundos aí sendo hackeados, tá? Então eles perderam aí 130 milhões de reais no último sábado aqui, tá? Anteontem, em contratos. Então, o que é um DeFi, né? Decentralized Finance, né? Então, finanças descentralizadas. Então, você pode fazer empréstimo, pegar empréstimo, é uma parada descentralizada. E já não é o primeiro que acontece. Esse ano, ou final do ano passado, sei lá, a gente teve mais outros 2 protocolos sendo hackeados, completamente hackeados. Não é assim, o cara tinha 100 milhões, aí hackearam um. Não, hackearam tudo, limparam a parada, né? Por problemas de programação dentro de contratos, né? Então, assim, começa a ficar difícil a gente defender a total descentralização, o que eu defendo, tá? Deixo bem claro aqui que eu defendo e vou continuar defendendo,
mas eu acho que a gente ainda está num processo imaturo da parada. Por exemplo, você vê a BISC, né, semana passada, sei lá, uma plataforma descentralizada para você, uma corretora, uma exchange descentralizada, que simplesmente foi hackeada, né? Então, pô, o fundo tá comigo, né? Então não deixa meu dinheiro em nenhuma exchange, tá na corretora com contrato comigo. Pumba, foram lá, hackearam. Deram um jeito de hackear. As DeFis, isso aqui tá virando um fiasco, porque todas elas estão sendo hackeadas. E perdendo muita grana. Isso aqui acabou de perder 130 milhões de reais. 25 milhões de dólares. É coisa pra dedéu. Então, assim, o futuro é descentralização? Mas a gente tá tão embrionário, a parada tão no começo, tão embrionário, que não dá para defender isso agora, né? A gente está esbarrando na programação, na parte humana, né? Que é a programação. Então, assim, a ideia, tá? Idealizando a parada, um DeFi, uma exchange descentralizada, uma empresa descentralizada. Cara, a idealização tá muito boa, na teoria tá muito boa. A prática é que tá dando BO, entendeu? A gente não tá conseguindo botar isso para funcionar da forma que deveria. E isso é complicado, porque a gente tem, por exemplo, o Bitcoin, que ele roda, entre aspas, aí, totalmente descentralizado, e ele já está rodando há 11 anos e nunca teve BO, né? Então, assim, a gente tem um Bitcoin rodando muito bem, obrigado, e a gente tem as coisas que estão aí, as coisas adjacentes, né, as segundas camadas aí em volta, não estão rodando legal. E a gente tem que falar sobre isso, eu acho que a parada vai ser descentralizada no futuro, eu acho que vai ser, mas hoje não é, hoje está mega distante. Tanto que eu falo aqui pra galera, e não é por conta da BISC, já falava isso antes. Corretora descentralizada, eu não confio ainda, porque você tem que confiar nos caras que estão fazendo o código. E eu não sei se os caras são bons, e aí provaram esses dias que não são tão bons, e agora o DeFi aqui também mostrando que não é tão bom aqui. Então, assim, complicado, né? Complicado. Então, a parada vai ser legal no futuro? Vai ser legal pra caramba. Os protocolos descentralizados vão ser legais pra caramba. Em teoria já são muito legais. Porra, emprestar dinheiro e cobrar juro de uma pessoa que eu não conheço e com garantia, porra, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, aí fazer um código, o cara vai lá e pumba. O francês estava olhando esse DeFi Force aqui, DeFi DeForce. Ele estava vendo que parte do código, eles puxaram do código do outro que já tinha sido hackeado. E aí vem o negócio do open source, né, do código fonte aberto. A galera fica um pouco preguiçosa, porque assim, pô, isso aqui já tem, por que eu vou fazer novo? Eu vou copiar aquilo que tá aberto, inclusive liberado para usar. E aí, às vezes, tem algum erro na parada e dá essas merdas, né? Então, assim, quem botou grana aqui se lascou. Eu não recomendo, na realidade, nesse momento eu desrecomendo o uso de exchanges descentralizadas e desrecomendo o uso de DeFi, tá? Qualquer protocolo totalmente descentralizado, na verdade não totalmente descentralizado, mas qualquer coisa que use descentralização ou contratos futuros nesse momento, eu acho complicado. Eu lembro de uma discussão, eu nem sei que pé que tá? Mas tinha um projeto há um tempo atrás, que ele queria fazer sucessão e herança de Bitcoin ou qualquer criptomoeda através de contratos futuros. Então, basicamente era assim, ó, você tem sua carteira, certo? Se você ficar 1, 2, 3 anos sem assinar um contrato, assinar uma transação na tua carteira, significa que você morreu, tá? Então, se eu ficar 2 anos sem assinar um contrato, oh meu Deus, se eu assinar uma transação, sem fazer uma transferência de uma carteira minha para outra, significa que eu perdi a chave ou morri, tá? Então, eu cadastraria uma outra carteira que seria liberada por algum parente meu, tá certo? E esses fundos seriam transferidos. Só que para a gente fazer isso, implicaria de eu deixar aberto não, né? Mas eu deixar, a minha privacidade seria exposta em algum grau, tá? Seja via contrato, ou seja para todo mundo uma blockchain. Então, eu teria que expor quanto que eu tenho na minha carteira, e inclusive eu teria que expor a minha chave privada. Né, para um contrato executar, ele vai precisar da minha chave privada, porque ele vai tirar da minha carteira e mandar para uma outra já pré-definida. Então, assim, em teoria é muito lindo. Porra, é maravilhoso, não preciso do Estado, não preciso deixar ninguém avisado nada. Eu simplesmente, ó, se eu vier falhar, se eu ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem aparecer, sem assinar uma transação, pumba, vai transferir para fulano e ele vai receber no e-mail dele, ou sei lá, vai dar um jeito de receber uma carteira com meus fundos. Isso é maravilhoso. Na prática, vai funcionar? Nem a pau que eu vou botar minha carteira com a minha chave privada num contrato aí, pra nego hackear o contrato inteligente e que não é inteligente porra nenhuma e eu ficar sem minha grana. Nem a pau, Juvenal. Então, assim, o futuro é esse? Tomara que sim. Hoje, tá longe de acontecer, tá?
19 horas, horário de Brasília, @canal Bitnada lá no Instagram. Venha, Henrique Giron, quero lhe usar. Falou? E aí vocês estejam lá conosco para fazer perguntas e respostas. Um beijo e até amanhã. Acesse o link na descrição e conheça o próximo nível do Holding, Projeto Hold Estratégico.